Com um período longo até o início da Série C, a Ponte Preta terá uma espécie de segunda pré-temporada visando a preparação para o Campeonato Nacional. E assim como no começo desse ano, o treinador Alberto Valentim vai poder usar esse tempo sem jogos para testar variações do elenco e assim ajustar o time da melhor forma possível. As variações no estilo do jogo trabalhado pelo técnico ponte-pretano foi algo muito dividido entre os torcedores no Campeonato Paulista. Seja com 5 defensores ou então com um esquema mais tradicional, como o 4-4-2, a Macaca conseguiu se modificar diante da necessidade em que a partida apresentava. Mas para alguns, todas essas mudanças fizeram com que a equipe não tivesse o seu próprio jeito de jogar, resultando nas 2 primeiras eliminações no ano. Mas enquanto o treinador prepara o elenco em busca do acesso para a Série B, João Brigatti, junto com a diretoria ponte-pretana, estuda a chegada de novos atletas para setores mais carentes. A princípio, um volante, um zagueiro e um meia atacante devem chegar ao Majestoso para compor o elenco. Já o zagueiro Sérgio Rafael e o goleiro William Arthur seguem com um futuro indefinido no clube alvinegro. A diretoria ainda não se definiu se vai apresentar uma proposta para renovar com os 2 jogadores que estão em reta final de contrato. O William Arthur é visto como um terceiro goleiro e que não tem um custo tão alto para a Ponte. Na hierarquia, ele está hoje atrás de Diogo Silva e Pedro Rocha, que pode até deixar Campinas nos próximos meses. Já a situação do zagueiro é um pouco mais complexa, uma vez que o atleta sofreu um desgaste com a torcida desde o rebaixamento na Série B do ano passado. Apesar disso, Sérgio Rafael é avaliado positivamente dentro do elenco. É a Ponte Preta. Olha, essa notícia do Sérgio Rafael veio lá do futebol do Rio de Janeiro para a Ponte Preta, chegou com status de titular, mas não logrou êxito. Nem na temporada passada e nem nessa temporada. E sobre o William Farias, tem aqui um especialista e também a opinião do CH, para compor elenco, né? Porque o Diogo Silva chegou, veterano, experiente, 38 anos, vestiu a camisa, não pesou e fez um belíssimo Campeonato Paulista. Vamos lá, Gleger, eu começo com você. Se fosse você o dirigente da Ponte, ficaria com Sérgio Rafael? Então, eu ficaria. Ficaria com o Sérgio Rafael. Mesmo eu acho que para a Série C, jogos? para a Série C, eu acho que, assim, nós estamos falando de ficar no ele. Não estou falando que ele. Estou falando que você falar para mim, você vai ficar com ele, você vai titular absoluto. Não. Mas uma hora você vai precisar. Mas, e aí? Então, ele teve alguns jogos aí que ele fez aí que, para mim, nesse Campeonato Paulista, ele deu uma melhorada do ano passado. Tá? E por esse aspecto eu ficaria com ele para compor elenco. E o menino aí, o William, né, o goleiro William, surgiu boatos aí de que o Pedrão estaria de saída, né? Então... Tem que renovar, né? Pode ser que... Aliás, pro Pedrão jogar, ele tem que sair, né? Porque o Diogo Silva não vai dar brecha. Não vai jogar. Depois desse Campeonato Paulista que fez o Diogo Silva, dificilmente o Pedrão terá outra oportunidade. Mas teve aquela partida que o Pedrão jogou, ele foi bem no jogo. Acho que foi lá em Bauru, né? Lá em Bauru foi bem o Pedrão, Então eu também acho, mas assim, essa renovação do goleiro aí dá sinais de que tem a possível saída do Pedrão. E do Sérgio Rafael eu ficaria para compor elenco. E você, CH? Eu não conheço o William, cara, e eu tenho a impressão que é terceiro goleiro, né? Tenho a impressão que é para terceiro goleiro, então não dá para ficar dizendo, olha, porque não devia ou devia. Eu acho que ali tem um homem forte no futebol que entende tudo da posição. E o treinador de goleiro é um cara que eu respeito muito. Então, se eles estão indicando e a Ponte tem interesse em renovar, tem mais que ficar. Mas eu não conheço o atleta, não conheço o trabalho dele. E sobre o Sérgio Rafael, eu tenho ótimas informações dele como profissional. Um cara sério, dedicado, mas tecnicamente não funcionou na Ponte. Né? E tem um aspecto que eu acho que pesa muito, viu, Boris? Não sei se você concorda. A torcida faz muito tempo que está na bronca com ele. Sim. Eu nem acho que seja correto isso, não é? Mas torcedor é paixão, né? Torcedor vai olhar ali como a gente o trabalho desenvolvido dentro do campo. E do ano passado para cá ele não foi bem, portanto, não ficaria. Lembrando que a Ponte teve a melhor defesa da competição, né? Apesar de não ter conquistado a classificação, somou lá 22 pontos, teve a melhor defesa da competição. É aquela velha situação quando você tem uma reformulação do elenco.
Vai ficar com o Sérgio Rafael? Se não for ficar, vai trazer um melhor. Porque se for trazer do mesmo nível ou até um pior, mais fácil renovar com o jogador. Tá aí, já conhece a cidade, conhece o elenco, conhece o treinador, então permanece com o jogador. Agora, se for para trazer um jogador melhor que ele, aí compensa não renovar com o Sérgio Rafael, por tudo aquilo que os comentaristas disseram ao longo dos últimos jogos. Agora, com relação ainda ao elenco da Ponte, CH, quais são as posições mais carentes? Lembrando que a Ponte deve contar com a volta do Gé, né? E convenhamos, é um baita centroavante para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Claro que vai demorar um pouquinho, ritmo jogo, treinar uma coisa, jogo treino é outra coisa, jogar de fato é uma terceira situação, mas o Gé ficará à disposição para a sequência da temporada. Quais são as posições aí mais carentes que você avalia desse elenco da Macaca? Rapaz, é uma pergunta complexa essa, viu? Pelo menos pela minha avaliação. Zagueiro precisa, lateral precisa e principalmente jogadores de meio campo e ataque. Então, mas jogador que acrescente, né? Composição de elenco, se não for melhor do que aqueles que estão aí, fica com esses que estão aí. Agora, a Ponte precisa de um meia. Tá trazendo o cidadão aí, mas o Elvis vai conseguir voltar a jogar legal? É uma incógnita, Guinitã. Gé, por exemplo. Qual é a situação do Gé? Como é que ele vai voltar? Ninguém sabe. Então são dois jogadores que a gente espera muito, mas de concreto a gente precisa ver. Com isso, praticamente, só não tem deficiência para mim na volância e no gol. O restante das posições pode contratar à vontade. Que não vai acontecer, mas eu estou falando tecnicamente. Agora, tempo tem, né, Gleger? A gente está vendo aí no GC, a Ponte tem um mês de preparação para o início da competição. A competição deve começar 12, 13 ou 14. São as datas base para o início do Campeonato Brasileiro da Série C. E a gente vai ter também aí um fim de Série A2, abertura da janela no Brasil, né, a janela doméstica, como a gente costuma dizer, entre outras situações, outros campeonatos estaduais. Quer dizer, tempo tem para se reforçar. Quais são as posições aí mais carentes do elenco da Ponte? Eu acho que a Ponte tem carência em duas posições, e duas posições que ela não vai gastar nada para contratar. Elvis e Gé. Eu acho que a Ponte precisa desses dois jogadores, né? Se você pegar a lateral esquerda, por exemplo, tem lá Barcelos e o Arthur. Ah, mas o Arthur tá jogando de zagueiro, mas se precisar ele é lateral esquerdo. Na direita, o Luiz Felipe fez um bom jogo aquela vez, jogando até meio que por dentro ali, né, fazendo uma função diferente. Mas tem o tal do Maguinho também, né, que é bom jogador. Tem um outro lateral direito, como é que chama aquele outro lateral direito da Ponte? Luiz Felipe. Não, tem João outro. Gabriel. Luiz Felipe, João Gabriel, Luiz tem o Felipe, Arthur no lateral esquerdo. João Gabriel, menino João Gabriel. Quem mais? Maguinho. Pachecão. Pachecão, Campineiro, de Campinas, Pacheco. Então a Ponte tem, olha pra você ver, a Ponte tem isso tudo que a gente estava falando, mais o Pacheco e o Maguinho, né? Então, na frente, eu acho que se você teria um jogador como o Gé, bem, do jeito que a gente conhece o atleta, é um baita de um reforço. E a Ponte, sem dúvida, precisa de um meia. E o meia tá aí, o Elvis, né? Ah, e a recomposição? Então pode ser que vá ao mercado aí trazer uma peça de reposição no meio ali para numa possível ausência do Elvis. Então é ajuste técnico e tático que a Ponte precisa fazer, mas eu acho que é um elenco que dá para disputar aí com muita competitividade uma Série C. Lembrando que a Série C são 19 rodadas, então o tempo entre um jogo e outro é um tempo maior, diferentemente do Campeonato Paulista, onde todas as rodadas, meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. E aí você tem um tempo maior de recuperação, principalmente para jogadores mais experientes, como é o caso do próprio Elvis. Então, pelo menos é essa a situação que pode corroborar com aquilo que os comentaristas têm de expectativa em relação ao Elvis.